Romanos, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1, ok? Abra aí a sua Bíblia comigo, por gentileza. Romanos 15, 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amados, nós iniciamos esta série falando sobre a valorização, ou seja, Deus valoriza os relacionamentos, entendendo a importância daquilo que nós fomos criados para ser. Você e eu fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. No processo desta relação, deste relacionamento, deste envolvimento com o Pai, o homem, na pessoa de Adão e Eva, eles decidiram ouvir a voz da tentação e deixaram o coração deles conceber, porque tentado todos nós somos. Jesus foi tentado em todas as coisas. Todos nós somos tentados. Entre a tentação e a concepção e o conceber, Deus sempre nos dará o escape. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos 13 em diante. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, vos dará também o escape para que a possais suportar. Então, Deus nos dá, em meio às tentações que, na verdade, partem dos nossos desejos, sejam eles humanos, terrenos ou pecaminosos. No caso de Adão e Eva, lá no início, o desejo foi um desejo terreno, humano, a tentação de ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Até porque naquele momento eles não sabiam que era o mal, mas enfim, foi algo lançado na mente deles para quê? Para serem como Deus. Qual a ideia deles? Ao invés de sermos criaturas, seremos criadores. Esse foi um engano que Satanás lançou sobre Adão e Eva. A partir deste momento, todos nós, você e eu, nos tornamos criaturas de Deus e deixamos de ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento foi interrompido, porque diz Isaías capítulo 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus não pode ter comunhão, relacionamento, ele não pode ter intimidade com o pecado, e nós nos tornamos escravos do pecado. A partir deste momento, então, Deus estabelece, por meio de Moisés, a lei. Esta lei tinha como objetivo, segundo está lá em Deuteronômio, capítulo 28, levar-nos a uma justificação, a um tempo de você poder ter limites. A lei estabelece limites para que você e eu pudéssemos ser aceitos por Deus. Mas o pecado continuava nos escravizando.
Então Deus envia o seu Filho Jesus para nos libertar do pecado por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. Ele nos faz morrer para o pecado juntamente com Cristo na cruz. Nós morremos ali para a velha vida, somos ressuscitados para uma nova vida, habitados pelo Espírito Santo, habitados agora pela presença de Deus e do Filho. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro de nós. E agora somos não só criaturas, porque já o éramos antes lá, desde a criação, éramos criaturas em Adão, e agora nos tornamos filhos em Jesus. Como filhos em Jesus, nós temos um padrão de relacionamento com o Pai e com o próximo, diferente do relacionamento que tínhamos com Deus e com o próximo como criaturas. Como criaturas de Deus, nós temos uma forma, um meio, um processo, uma maneira de desenvolver relacionamento com o Pai, com Deus e com o próximo. Como filhos, nós desenvolvemos um outro relacionamento. Esta série, Deus Valoriza o Relacionamento, ou Deus Valoriza os Relacionamentos, ela está pautada no princípio da filiação. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e amáveis, para sermos irrepreensíveis. Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então aqui eu estou trabalhando, focando na perspectiva de que nós estamos tratando de filhos. E como filhos, então, ontem nós vimos a importância da comunhão com ele e do perdão. E a Aline fez um comentário interessante aqui no nosso Instagram a respeito de que muitas pessoas não conseguem perdoar ao próximo porque ainda não se perdoaram. Então é importante esta abordagem. Eu vou fazer um parênteses aqui rápido, mas muito interessante aqui. Você e eu precisamos entender que Deus já nos perdoou de todos os nossos pecados na pessoa do seu Filho Jesus. Por meio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, nós fomos perdoados. Mas este perdão, para a sua e para a minha vida, só surtirá verdadeiro efeito, transformação e libertação, se nós aceitarmos nos perdoar. Porque veja bem, muita gente entende, Deus me perdoou, mas eu não me perdoo por aquilo que eu fiz. Eu não me perdoo pelo pecado que eu cometi. Eu não me perdoo por aquilo que eu fiz com outra pessoa, com um inocente. E aí são muitas coisas. Então você precisa se perdoar. Porque se você não se perdoar, escute isso, você torna nulo o sacrifício de Cristo. Você anula o sacrifício de Jesus. Então não adianta você querer perdoar ao outro se primeiro você não se perdoar. Então lembre-se disso. Deus sacrificou, a gente vai falar um pouquinho de sacrifício hoje, o Filho dele, Jesus, para que você fosse perdoado. Portanto, não só aceite o perdão de Deus, não só perdoe ao próximo como Deus te perdoou, mas perdoe a si mesmo na pessoa e no sacrifício de Jesus Cristo. Dito isto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estão em Roma, ele diz assim: quando você, que é forte, for se relacionar com os seus irmãos, nós vamos falar hoje sobre aceitação e sacrifício, você deve suportar, aceitar a fraqueza do outro e não agradar somente a você. Não agrade somente a você. Você tem que pensar no outro. E eu gosto desta tradução na NVI, na nova versão internacional, porque no versículo 7, Paulo usa a palavra aceitem-se uns aos outros. E a expressão que ele usa e a comparação, gente, eu não sei se vocês estão lembrados, mas lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 33 em diante ali, Jesus diz assim, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esta comparação, esta direção, melhor dizendo, não é uma comparação, este mandamento, esta direção, Jesus está falando assim, olha, o padrão sou eu, vocês vão amar uns aos outros como eu vos amei.
Aí ele está dizendo assim, olha, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Agora, você precisa, e eu também, obviamente, trabalhar isso na nossa vida, porque aceitar o outro é respeitar a maneira dele ser, é respeitar o fato, a verdade, muitas vezes cruel para nós, de que o outro é diferente da gente. Ele reage, ele pensa, ele sente diferente da gente. Exemplo, muito simples assim de você entender. Você recebe uma notícia, uma má notícia, e você tem um tipo de reação. Aí você ouve aquilo, fica indignado, fala, se expressa, põe para fora e vira a página e vida que segue. Já o outro recebe a notícia e não fala nada. Ouve, fica ali refletindo, pensando, balança a cabeça, engole aquilo, vai digerindo, vai ruminando, vai digerindo. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5 dias depois, ele comenta com você aquele assunto, sobre aquilo. Você nem está lembrando, você já virou a página, já está em outra. Ele está até hoje pensando naquilo, como ele vai digerir aquilo, como ele vai superar aquilo. Sentimentos, você não os escolhe. Você precisa respeitar o outro. Você recebe a notícia de uma perda de uma pessoa amada, querida. Uns trabalham o luto de uma forma, outros de outra forma. Uns vão fazer atividade física, vão mudar, vão criar novas coisas, muda de casa, muda disso, transforma, e, enfim. Outros ficam reclusos, vão ali ficar sofrendo um tempo. Cada um é um. Então Jesus disse assim, olha, vocês aceitem, amando uns aos outros como eu os amei. E esta aceitação, ela é fundamental por causa das diferenças, gente. Eu não sei você, mas eu cada dia mais, eu vou fazer 35 anos de casado agora em setembro. Cada ano que passa eu vejo que a Aura e eu somos mais diferentes em muitas coisas. É verdade que em muitas coisas nós gostamos, né? E temos parecemos muito com a área, por exemplo, rural, com questões da natureza, com questões de umas coisas de viagem, enfim, a gente gosta de muitas coisas de forma semelhante, mas somos muito diferentes, sabe? Você vê que a Áurea todo dia está aqui comigo, participando com você aqui na live, você conhece ela publicamente, ela sempre senta lá na primeira cadeira na igreja, não é? Está sempre lá na frente, ama ir lá na frente, pegar o microfone, pregar, na verdade. E nós somos muito parecidos, né? Você que conhece a Áurea mais de perto, sabe que ela é totalmente reservada na dela. Agora, se você for nos encontros com os casais, nos encontros privados, mais reservados, nos encontros menores nossos, aí você vai conhecer uma Áurea que você não conhece no público ou em público, não é verdade? Ela em público, ela é uma pessoa mais reservada, né? A turma que conhece está morrendo de rir aí, né? E depois eu vou sofrer todos os danos que ela vai saber que eu falei dela. Mas aí, quando é na intimidade, é uma moleca totalmente diferente, totalmente relaxada, extrovertida, mas com a personalidade dela. Então, eu tive que aprender a aceitar. Chegou aqui, dancei, ela me ouviu. Mas, enfim, ela tá ali. Gente, já dancei, ela já ouviu. Enfim, quem conhece sabe, abriu a porta ali e olhou para mim, ou seja, me pegou. Então, quem sabe, ela é totalmente diferente, mas eu aceito. Por que eu aceito? Aí vem o mais importante. O mais importante. Eu aceito porque lá 35 anos atrás, eu escolhi. Ninguém me obrigou, o pai dela não trouxe uma arma na minha cabeça, ninguém me obrigou, ninguém me forçou a casar com ela. Eu escolhi casar com ela. Eu que fui lá e falei com ela que eu queria casar com ela. Eu escolhi, e com a minha escolha, eu sou responsável agora por aceitar tudo aquilo que nela é diferente de mim. Então eu não tenho que querer mudá-la, não tenho que querer que ela seja como eu aceito a minha esposa como eu a escolhi, como ela é. Então, quando você se relaciona com outra pessoa, você não tem que querer que ela seja como você. Você não tem que querer mudar o outro. Você não foi criado e as pessoas não foram geradas, criadas e não estão conosco para que nós as mudemos, para que elas pensem como nós, para que elas sejam como nós, para que elas façam o que nós queremos que elas façam. Não, nós precisamos aprender a respeitar,
Aceitar é uma atitude de amor. Aceitar é uma atitude fundamental nos relacionamentos. Se você não aceita o outro como Jesus te aceitou, e agora eu quero destacar isso, porque Jesus nos aceitou como nós somos, com todas as nossas diferenças, com todos os nossos pecados, com todas as nossas limitações, com todos os nossos traumas, marcas, complexos, com tudo que você e eu temos, Jesus nos aceitou. E o mandamento, que é outra coisa que a gente não gosta, mas o mandamento é este: vocês devem aceitar uns aos outros como Cristo os aceitou. E quando nós aceitamos uns aos outros como Cristo nos aceitou, olha, gente, que isso é maravilhoso. Eu espero que isso esteja trazendo alegria para o seu coração e paz também, para você nunca mais querer mudar as outras pessoas. Não queira mudar o outro, mude a si mesmo. Por que você não começa a mudança a partir de você, inclusive no quesito de aceitação? Aceite o outro como Cristo te aceitou. Cristo não impôs nada, Cristo não exigiu nada de você para te aceitar. Ao contrário, Ele te amou, e porque Ele te amou, Ele te aceitou como você é. Respeite os limites, respeite a personalidade, respeite a maneira do outro ser. Não queira fazer com que ele seja como você. Não, você é único, ele é único. E Deus nos aceitou. Então, Romanos capítulo 15, versículo 7. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. E olha o propósito, gente. A fim de que vocês glorifiquem a Deus. Sabe, pessoal, quando a gente quer mudar o outro, a gente já mostra que nós temos um critério, assim, uma falha terrível em nós, que é a questão de achar que nós somos melhores do que o outro. O meu jeito é melhor do que o seu. A maneira de eu pensar é melhor do que a sua. O jeito que eu faço é melhor do que o seu. O jeito que eu entendo é melhor do que o seu. Isso aí é soberba, isso é arrogância, orgulho, prepotência. Isso aí não é de Deus. De Deus é você e eu aceitarmos ao nosso próximo assim como nós fomos aceitos. Deus nos aceitou e Deus não nos quis e não quer nos mudar. A mudança vem da nossa aceitação, do nosso desejo. Eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero ser santificado, mas eu é quem me disponho. Jesus nunca me forçou, Jesus nunca me obrigou, Jesus nunca impôs nada sobre a minha vida. Ele me aceita como eu sou, e porque Ele me aceita como eu sou, eu me disponho a ser transformado, moldado, aperfeiçoado, santificado por Ele, é a vida dele em nós e através de nós para a glória dele. Portanto, eu queria destacar que além da comunhão, além do perdão, você e eu precisamos aceitar uns aos outros como Jesus nos aceitou, porque fazendo isso, a glória será dele. Porque quando nós suportamos as fraquezas, diz o apóstolo Paulo, vocês que estão fortalecidos no Senhor, vocês que têm estado em intimidade com ele, vocês que têm vivido para a glória dele, suportem os mais fracos, não agradem a vocês mesmos. Pensem na edificação do outro. São princípios, não tragam tudo para a realização do desejo de vocês. Vocês precisam abrir mão. E aí ele diz o seguinte, olha, vocês precisam ter a perseverança e ânimo para a unidade, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o princípio, viver para a glória de Deus, viver para que Ele seja exaltado. Aceitar ao outro é uma atitude de amor, é uma atitude de respeito, é uma atitude de honra. Aceitar ao outro como ele é. Portanto, insisto e repito antes de passar para a questão do sacrifício nos relacionamentos. Não queira mudar o seu próximo. Seja ele seu marido, seja ele sua esposa, sejam seus filhos, sejam seus pais, irmãos, amigos, seja lá quem for. Aceite as pessoas como elas são. E lembre-se, todas as vezes que você se achar, se julgar ou pensar, para ficar mais ameno, que o seu jeito é o melhor, que o seu jeito é o certo, que a sua maneira é a melhor, você está sendo orgulhoso. É isso mesmo. Você está sendo egoísta.
você está sendo egocêntrico. O centro, tudo gira em torno da sua pessoa, da sua existência e da sua maneira de ser. Cuidado, cuidado, a gente não percebe, mas às vezes a gente acha que é Deus, querendo ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, dizendo para as pessoas o que é bom, o que é ruim, o que elas devem ou não devem fazer. Aliás, deixa eu dar uma última notícia para você, se eu aguentar. Na verdade, ninguém muda ninguém. O máximo que você consegue é anular as pessoas, é sufocá-las. Mas deixa eu dar uma notícia para você, ninguém vive a vida toda sufocado. Uma hora vai explodir. E você que está aceitando ser sufocado e anulado, vou te dar uma outra notícia que não é muito boa. Você vai implodir, você vai morrer se você se permitir ser anulado por quem quer que seja. Portanto, eu espero que a partir desta manhã, você que tem aceitado que o seu cônjuge te anule, imponha sobre você a vontade dele, os desejos dele, os caprichos dele, que você se levante nesta manhã e diga, basta, quem tem a minha vida, quem é o Senhor da minha vida e da minha história é Jesus Cristo. Se alguém vai me mudar, se alguém vai me transformar, é Ele. Mas lembre-se, hein? Não estou falando isso aqui para você tornar agora deixa eu pensar a palavra certinha aqui para não te ofender. Não estou falando para você ser uma pessoa radical, assim, que... Não. Eu sou assim, agora eu sou assim. O pastor falou, ninguém me muda. Não estou falando nada disso não, tá? Eu estou falando que não é para você se anular. Agora, veja bem, o cristão, o filho de Deus, se você é filho de Deus, você permite que o Pai te discipline, te molde e te mude. Foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que não é para que as pessoas te anulem, para que o outro imponha sobre você a vontade dele. Em momento algum eu estou dizendo que você não deva estar aberto, sempre aberto e pronto para que Deus, através do seu Espírito e da sua palavra, te mude. Então o foco é este, que eu espero que o Espírito Santo deixe claro para você. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele vai nos moldar, nos aperfeiçoar, nos santificar. Ele vai nos levar a cada dia a sermos conformados à imagem e semelhança de Jesus. Aceitarmos uns aos outros como Jesus nos aceitou para a glória de Deus. 1 de Coríntios, abra sua Bíblia aí comigo agora, que eu vou falar sobre um outro ponto, mas assim, muito importante na relação de todas as nossas, vamos dizer assim, atividades, né? 1 de Coríntios, capítulo 13, você já conhece, é um texto muito conhecido, fala sobre o amor, mas eu quero destacar 4 pontos, ou pelo menos alguns pontos aqui, sobre a questão do relacionamento e pautado com a perspectiva do sacrifício. Porque é o seguinte, gente, essa ideia de você falar assim, eu vou me relacionar só com pessoas por quem eu tenho empatia, que pensam como eu, que eu tenho simpatia, isso não existe. Você e eu só somos aperfeiçoados, na verdade, por causa das diferenças. O ferro com ferro se afia. É por isso que casamento tem essa coisa maravilhosa de a gente escolher o outro que é diferente da gente. A gente vai crescendo agora nessa perspectiva do relacionamento. Então, o fato de eu aceitar o outro como ele é, não diz respeito que eu vou aceitar o pecado, a iniquidade, a corrupção, a perversidade, a malignidade de ninguém não, viu? Opa, vamos com calma. Eu não estou falando aqui que eu vou aceitar o pecado, que eu vou aceitar a iniquidade, a perversidade, não. Porque tem gente que você tem que me aceitar como eu sou. Não, eu tenho que te aceitar como Jesus quer que você seja. Eu não vou querer te mudar, mas isso não significa que você não precisa ser mudado. Como eu disse aqui e repito, o relacionamento, ele pressupõe comunhão, perdão, ele pressupõe aceitação, mas tudo isso na perspectiva do mover e do trabalho de Deus nas nossas vidas. E ele está embasado, obviamente, até na pessoa de Jesus, como sacrifício, porque o texto de Romanos que nós lemos diz que ele não agradou a si mesmo.
Jesus não agradou a si mesmo. Gente, é óbvio que muitas coisas que eu, Horácio, prefiro, eu não faço. Mas por que eu não faço? Porque eu penso no todo. Eu penso na Áurea, eu penso na Daniela, eu penso na Camila, eu tenho que pensar no Vinícius, eu tenho que pensar no Juliano, eu tenho que pensar na Aurinha, eu tenho que pensar na Isabela, que está chegando em outubro, eu tenho que pensar em todo mundo, eu faço parte da família. Eu tenho que pensar na minha mãe, por quem eu sou responsável nesse momento da vida dela, eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho meu tio, eu tenho que cuidar, eu tenho várias, eu tenho minha sogra, eu tenho que pensar. Eu faço parte de uma família. Eu não sou uma pessoa que vivo só para mim, não. Agora eu tenho meus desejos, eu tenho meus planos, projetos, ok, beleza, todo mundo tem. Mas a palavra de Deus diz, 1 de Coríntios, eu gostaria que você lesse comigo, versículo 4, que o amor é paciente. O amor, ele é bondoso. Que o amor, ele não se inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não procura os seus interesses. Ele não se ira facilmente. Ele não guarda rancor. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Ele se alegra com a verdade. Então eu queria destacar isto aqui para você, porque na vida relacional, o sacrifício, quando nós o fazemos para a glória de Deus, lembre-se disso. Olha, eu vou chamar a sua atenção para algo aqui, eu já estou no ministério há 30 anos. Tudo que você e eu fizermos, que não tivermos a consciência clara, muito clara, e não é fácil tê-la, de que eu estou fazendo para a glória de Deus, lá na frente eu vou me arrepender de ter feito aquele sacrifício. Exemplo, eu abri mão de ser, de fazer, de estudar, de crescer profissionalmente, disso, daquilo, outro, eu abri mão de ser, de realizar meus sonhos, Aí chega lá na frente, as pessoas por quem você abriu mão, foi seu marido, acabou te traindo, foi embora, foi sua esposa, acabou indo embora, foram seus filhos que não valorizaram, que não honraram você e foram embora, aí lá na frente, lá você se arrepende, fala, me arrependo de ter feito isso, aquilo outro. Portanto, o sacrifício que nós fazemos na relação uns para com os outros é pautado na base, no fundamento de que o fazemos para a glória de Deus. Sempre. Então, se você e eu fizermos qualquer coisa que não seja para a glória de Deus, nos sacrificarmos, abrirmos mão dos nossos desejos e interesses, que não para a glória de Deus, lá na frente a gente se arrepende. É por isso que eu tenho dito que tem que ter equilíbrio, pessoal. Equilíbrio. Quando você for abrir mão, quando você for sacrificar-se, você tem que parar antes, orar e pensar e tratar na relação daquela pessoa ou daquele grupo que está envolvido naquele seu sacrifício. Então, o amor é paciente. O amor, ele é paciente nas suas atitudes, nas pequenas, nas mínimas atitudes. A paciência, eu sempre destaco isso. Eu gosto muito da paciência que eu tenho com você, com os de fora, para praticá-la com os de dentro. Porque é assim, eu posso estar estressado, cansado, tal. Eu vou atender alguém, respiro, oro, bom dia, graça e paz, como vai, tudo bem? Aí eu vou lá com a maior paciência, essa pessoa, aí vou orar, tem paciência. Aí você tem paciência quando você está no médico, paciência, o cara atrasa 1 hora a consulta, porque ele pode ter tido alguma coisa lá, mas aí ele atrasa, você está com dor, você está precisando dele, aí você tem a maior paciência, do seu interesse, do meu, nós temos toda a paciência. Às vezes eu chego num lugar, quero ser atendido, a pessoa fala, não pode atender agora, mas se você quiser esperar, eu falo, claro que eu espero, já abro logo um livro, o tempo que precisar, é do meu interesse. Essa mesma paciência que você tem pelos seus interesses, a relação sacrificial é você aplicar ao próximo. Chato isso, né? Quando você ficar pronto, cheiroso, bonito para ir para a reunião ou para a festa, e sua mulher estiver descabelada, desesperada, correndo atrás das crianças para arrumar, ao invés de você ficar com o controle da televisão na mão, ou ficar reclamando que ela deveria ter começado mais cedo, enquanto você estava lá folgadão, você deveria ir lá ajudar. E se você não quiser ajudar, pelo menos você tem a decência de ficar calado e esperar. E lembre-se o seguinte, se você acha que deveria estar naquele horário, se você acha que deveria estar adiantado, participe, ajude.
Paciência é você demonstrar o amor pelo seu próximo, numa atitude, às vezes, simples. Quando você e eu temos paciência, nós estamos dizendo para outra pessoa, eu valorizo você. O amor, ele é bondoso. Bondade nas mínimas coisas. Porque ser bondoso não é atitude de ser bobo. Ah, você é bobo. Tudo que te pede você faz. Você é bobo, você quer oferecer o seu... Você é bobo. Não, eu não sou bobo, eu sou bondoso. A bondade pressupõe o serviço. A bondade pressupõe o cuidado. A bondade pressupõe que eu quero dar ao outro o melhor. A bondade pressupõe que eu quero suprir a carência, a necessidade do outro. O amor, ele não inveja, ele não se vangloria. Gente, o que eu tenho visto nas relações conjugais de inveja entre os casais, inveja. Um disputando com o outro na área profissional, na área financeira, na área intelectual. Quem é que manda mais, quem é que sabe mais, que coisa mais tola. Que nós não precisamos disso, ele não se vangloria, ele não traz glória para si. Ele não expressa suas virtudes, seus feitos notáveis. Aliás, deixa eu dar uma palavra aqui para os pais que gostam de ficar contando suas firulas e aventuras pecaminosas, malignas, satânicas, perversas, corruptas do passado. Porque tem gente que é assim, você senta com ele a uma mesa e vai degustar e vai bater um papo, aí o assunto que rola é o assunto do pecado. Eu tenho não posso falar, eu não gosto disso. Não é? Você senta com a pessoa, ela começa a falar da vida passada dela, porque eu fazia, porque acontecia, grandes coisas. Agora deixa eu dar uma notícia para você, bonitão. Você fica falando do seu passado, se arrogando, se vangloriando do seu passado, e os seus filhos estão ouvindo, as criancinhas. Aí elas vão ouvindo, papai fazia, mamãe fazia, que papai fazia, que papai mandava, que. Aí quando ele chega na adolescência, fala, opa, vou fazer igual o papai fazia. Aí você fica bravo, irado, quer matar, que você vai bater, que você vai quebrar, que você vai não sei o quê. Mas peraí, você deu o exemplo desde pequenininho. Lembre-se do que a Bíblia diz, você deve falar da palavra de Deus ao levantar, ao caminhar e ao deitar. Se você não tem nada para falar que edifique, é melhor você ficar calado. Porque até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Se você não tem palavras que edificam, é melhor você ficar calado. Você não deve ficar vangloriando nem das coisas do passado e muito menos do presente, seja aquilo que você faz de bom. Guarde para você, o amor não se vangloria, ele não se inveja, ele não se orgulha, ele não tem orgulho de fazer o que ele faz, ele serve porque ele é bom. Ele serve, ele espera porque ele é paciente. Esse é o amor que Jesus está nos ensinando. Ele não maltrata, não seja maldoso. Tem gente que é má, tem marido que é mau, gente que pega os recursos financeiros e não aplica, e não investe na família, gente maldosa, gente que deixa a família tensa, gente que não supre, que ameaça com eu vou embora, que ameaça com isso, aquilo. Não seja mal, não. Deus tem misericórdia da sua vida, seja bondoso. O amor, ele não inveja, ele não trata mal, ele não procura os seus interesses, ele pensa primeiro no outro. Ele abre mão de si mesmo, como Jesus, nós vimos lá em Romanos capítulo 15, o amor, ele não se ira facilmente, ele não fica irado não, para de ser nervoso, para de ser iracundo, para de ser irritadinho, para com isso, que bobagem é esta? Você acha que isso traz o quê? Deixa eu dar uma notícia para você, muitas vezes os nossos filhos, eles não têm respeito por nós, eles têm medo de nós. Que você é uma pessoa iracunda, que vive explodindo, que vive estourando, que vive tratando mal a sua esposa, seus filhos com grosseria. Queria que você fosse gentil e delicado com a sua casa, com a sua família, como você é com os outros que você tem interesse comercial e financeiro, profissional. Porque tem muita gente que é assim, é a maior doçura, é um gentleman, para ficar bonito, né? Oh, como ele é gentil, nossa, como ela é simpática, educada, nossa, porque ela tem interesse, porque ele tem interesse na vida profissional, mas em casa é uma porteira, em casa é uma pessoa grossa, indelicada, nervosa, irada, sem paciência. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos dos nossos familiares gostaríamos de que você tratasse a eles como você trata os de fora. Os seus filhos ficam vendo você tratar os de fora com a maior cortesia e dentro de casa ser um grosso,
um ignorante, uma pessoa violenta. Não faça isso. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim, da nossa vida. Que Deus nos livre de sermos hipócritas. Que Deus nos livre de sermos somente religiosos e que Ele nos leve para a compreensão de que o sacrifício que fazemos nos nossos relacionamentos está pautado, acima de tudo, no sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, porque nós vivemos para a glória dEle. O amor, ele não guarda rancor, ele não guarda ódio, ele não fica guardando ressentimentos, mágoas. Tem gente que fica no relacionamento e não sabe sacrificar suas dores, suas perdas, suas mágoas. Elas devem ser levadas para a cruz, para a morte. Elas não devem ter poder de ação sobre a sua vida e sobre os seus relacionamentos. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Ele tem a perspectiva de que ele vai estabelecer e trazer para a nossa relação a justiça pela fé, a justiça que vem dos céus, a justiça que nos traz paz. Ele se alegra com a verdade. O verdadeiro amor, ele trabalha com a verdade, ele trabalha na luz, e a luz dissipa toda a treva. Se você deseja viver um relacionamento saudável com o Pai e com o próximo, uma vez que Deus valoriza os relacionamentos, lembre-se, comunhão com Ele e uns com os outros. Lembrando o que falamos ontem, comunhão tem como base andar na luz. Se você deseja ter um relacionamento com o Pai e com o próximo abençoado, você precisa receber o perdão, perdoar-se, perdoar e assim viver uma vida livre, sem mágoas, sem ressentimentos e sem rancor. Se você deseja um relacionamento saudável, você precisa aceitar ao outro como ele é. Aceite as pessoas como elas são. Extraia das pessoas e dos relacionamentos com elas as virtudes, os defeitos. Deus trata. Lembre-se, às vezes a trave que está no nosso olho é maior do que o cisco que nós reparamos no olho do outro. Portanto, nunca, jamais julgue o outro. Aceite-o, porque Deus o aceitou antes de você. E ao aceitá-lo como Deus te aceitou, você e eu estaremos vivendo para a glória de Deus. E por fim, disponha-se a sacrificar. Sacrificar muitas vezes o seu desejo, seus planos, seus projetos, os seus interesses, mas sabendo que em tudo o nosso Pai Celestial, naquilo que nós sacrificarmos e abrirmos mão, Ele suprirá e sempre, sempre nos dará o melhor. Pessoal, Deus sempre tem o melhor para nós e cumpre em nossas vidas sua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor dê graça a você neste dia, que a bênção dele seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu quero contar com você, sempre aqui, às 8 horas da manhã. Nós voltamos amanhã para que em todo tempo a gente possa desfrutar desta comunhão bendita. A Bela, minha parceira querida, essa prima amada que Deus me deu, está aí falando dessas 4 bases que vão trazer muita bênção para os nossos relacionamentos. Comunhão, perdão, aceitação e sacrifício. Obrigado pelo carinho de vocês, pela alegria de estarmos juntos.